Aquisições de gibis especial. Fala aí, pessoal, quem que fala é o William, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, um vídeo de aquisições especial, eu acho, não sei. Da Feira do Livro da Unesp, a 8ª edição que tá rolando hoje, dia 13 de maio, em São Paulo, no Memorial da América Latina. Quando esse vídeo estiver indo ao ar, deve ser uma quinta ou uma sexta-feira, ainda deve estar rolando. Então, se você for de São Paulo ou estiver em São Paulo e quiser aproveitar, os descontos é o mínimo 50% e tem muita editora de quadrinhos lá. Vá, dê uma passada lá, aproveite. É um desconto muito bom e que vale a pena. Eu vou mostrar as aquisições mais ou menos agora. Tipo, tentar fazer uma transição, vou ver se eu consigo fazer a transição. Não vai, não dá certo não. Deixa quieto, eu vou pegar logo as sacolas. São essas aqui, Pipoca Nanquim. Passei em 3 editoras basicamente. E peguei algumas coisas aqui. Nossa, o pessoal deve estar de fone de ouvido, deve estar adorando esse barulho. Foi na Mitos, Pipoca Nanquim e na Devir, que eu acho que eu não vou colocar aqui em cima porque tá muito pesado. Mas foi na Devir, beleza? Então eu vou começar pela que tem menos coisas, que é pela Mitos. Vamos lá. Coloquei e já tirei, então, pra você ver a habilidade que eu tenho. Mas eu não peguei muita coisa dessa vez, porque a grana tá curta e eu tô quase sem tempo para ler as coisas, então vamos só pegando as coisas que eu realmente preciso pra tapar o buraco da coleção. Começando aqui por Ken Parker número 6, que eu tava precisando, é um dos números que faltava pra mim. Ken Parker, eu só li o primeiro volume, é a história de um... Na verdade eu não peguei tão bem a história, mas é a história de uma pessoa que perde o irmão e vai buscar vingança. Basicamente essa é a sinopse básica. Mas é muito mais sobre isso. Tem muito mais sobre a história do que só essa pequena sinopse bem ridícula que eu passei. Mas é a história do Berardi e do Milazzo. Com a arte do Milazzo, história do Berardi. Claro que às vezes o Milazzo ele não desenha todas as histórias. E eu acho que isso é um pecado. Porque eles não acreditam aqui na capa. Eles deveriam, eu acho. Eles só acreditam, se não me engano, aqui dentro das histórias. E essa é uma das histórias um dos volumes que eu precisava para começar a minha maratona de Ken Parker. Eu tenho até o volume 19, para você ter uma noção do quão atrasado eu tô. E eu só li o primeiro volume, então eu tô muito atrasado. E eu vou fazer uma maratona de Ken Parker porque eu quero dar uma lida no meu tempo livre, tipo, horário de almoço, esse tipo de coisa. Parece uma leitura bem tranquila. Não tem tanto texto assim, isso eu acho bom, porque isso permite uma fluidez melhor. E não fica lendo aqueles balões gigantes que tem texto pra caramba. Tipo, por exemplo, aqui não tem tanto texto. Aqui, por exemplo, tem bastante texto, mas olha, em comparação por exemplo, Marvel, quadrinhos da Marvel, DC, até mesmo alguns mangás, tem pouco texto. Isso é bom, e tem poucos quadros por página, e é bem dinâmico. Aqui, por exemplo, não tem texto nenhum, é só narrativa. Interessante, sabe? Bacana. Beleza? Ken Parker número 6. Se não me engano, a coleção vai ter 50 volumes e já saiu o volume 30. No evento, eu acho que já tinha até o volume 35, se eu não me engano. Eu acho. Próximo, também da Mitos, Cripta Omnibus. Esse aqui é da década, se eu não me engano, compila as histórias da Cripta que saiu na década de 50. Lá pela EC Comics, se eu não me engano. Eu tava querendo muito esse negócio. Eu tava querendo correr atrás das edições antigas que a Mitos publicou. Acho que em capa dura. Mas tá muito caro. Tá muito caro procurar essas edições avulsas. Então não compensa. E essa edição aqui traz... Olha aqui. Guarda. Guarda? Não. Guarda. Segunda capa. Tem todas as capas aqui. Pelo visto, as que compilam nessa edição. Tem esta capa muito bonita da Yuri. Porque tem a Creepy e a Yuri. A Creepy, logo menos, eu vou falar um pouco mais nesse vídeo. Aguarde. E é um ônibus, não sei se saiu assim lá nos Estados Unidos, como ônibus, Crypta ou Weary, enfim. Mas, cara, só tem artista incrivelmente bom aqui. Aqui tá um pouco do que compila, dos artistas aqui. Confesso que esse Grey Moron eu não conheço.
Frank Frazetta, obviamente conheço. Alex Toth, Neil Adams, Gene Colan, Steve Ditko e muitos mais. Que legal, tem até um pouco de aguada aqui, legal. Estou louco para ler isso aqui. E olha só, que eu tava falando de Ken Parker em relação aos textos. Olha o tanto de texto que tem nessa página aqui. Tem pouquíssimos quadros, mas muito recordatório, muito texto. Então, esse aqui deve demorar um pouquinho mais para mim ler. Aqui, ó, tanto de texto. Mas é aquela diversão, tipo, leitura de banheiro, né? Vai ser legal. Eu gosto bastante dessas histórias. Bom, próximo. Já até me perdi aqui. Pipoca aqui. Vamos para Pipoca aqui. Também é pouquíssima coisa. Só 2 itens que eu peguei também. Também tem a JBC. A JBC, sinceramente, não tinha muita coisa lá. Nova, pelo menos. Então já tinha tudo que eles levaram pro evento, eu já tinha. Então foi ótimo. Que eu não gastei tanto. Aqui, ó. Esse making off da própria carne, que é o filme do Jovem Nerd, da equipe Jovem Nerd, né? Que tem como elenco esse dublador que é o... Ai, que esqueci o nome dele. Mas ele deve estar por aqui em algum lugar, mas eu não lembro o nome dele de verdade. Mas ele é um dublador muito bom. Ele fez o Voldemort, ele fez o pai do Tim Turner. Ele fez muita dublagem boa. Pra quem acompanha dublagem brasileira, conhece esse cara aqui. Deixa eu abrir um pouco. Esse aqui é um making off. Pra você ter uma noção, quando eu cheguei lá, eu perguntei o preço e eles nem tinham cadastrado esse livro lá. E se você for no site da feira e procurar o Pipoca Nanquim, na lista que eles colocam lá do que vai ter na feira, se eu não me engano, nem consta esse livro lá. Foi até uma surpresa pra mim encontrar lá. Porque se eu não me engano, isso aqui era pra ser uma venda exclusiva do Jovem Nerd. E tinha lá, por alguma razão. Isso aqui conta o making off da produção do filme. Que é o Luiz Carlos Percy. Esse cara aqui, que é o dublador. E que, se não me engano, ele é o vilão, né, da história. Parece interessante. Eu ainda não vi o filme. Não tive a oportunidade de ver no cinema na época. Mas, quem sabe, um dia eu veja de alguma maneira, não sei como mais. É legal. Eu gosto de ver esses bastidores aqui. Tem a parte de roteiro também que me interessa bastante. E aqui tem o Davi Pazos, que é o Azaghal. O Alexandre Ottoni, que é o Jovem Nerd. E o Ian SBF, que é o diretor. Que também fez o Sociedade da Virtude. Beleza? Próximo. Também tem um quadrinho dele, da própria carne, que expande o universo deles. Esse também tinha no evento, esse daí. E, pra curiosidade, isso aqui custou R$90. Ele custa, acho que 180. É meio carinho, mas como é uma tiragem limitada, eu decidi pegar ele. Próximo. Dark Agnes e outras histórias. Do Robert Howard, que é o escritor dos Pulps. Lá da década de 30, 40 mais ou menos. E isso aqui reúne os contos que a Pipoca Nanquim tá fazendo essa coleção dele, do Robert Howard. Eu tenho aqui o primeiro volume do Conan, por exemplo. Ele segue basicamente o mesmo molde, que é essa capa de acetato, com uma ilustração contínua, basicamente, na lombada. A parte de trás, a Red Sonja. Aqui também tem um fitilho aqui. É bem parecido com a edição do Conan, tá? Então, é bacana isso. Essa é uma tiragem que talvez não volte. Talvez só tenha essa edição com esse acabamento, só tenha só essa daqui. Aqui, ó, uma capa de acetato. Bonitona. Com os elementos do que sinopse, esse tipo de coisa. E aqui, só o livro com a ilustração. Se não me engano, daquele artista é o Gary Jenny, se não me engano dele. Ó, ilustração de segunda e terceira capa. Nudez. Opa, quase que mostrou. Mas enfim, ele é ilustrado e tem os contos em si, com as ilustrações e as capas de onde foi publicado originalmente. E um fitilho marca-página aqui, ó. Beleza? E tem outros livros além do Conan, são 3 do Conan, um do, acho que Bram McMorn, Solomon Kane, Heiku, e tem mais algum outro que eu tô esquecendo, e além do Dark Agnes, mas acho que são esses aí. Beleza? Essa aqui, vou colocar aqui para não estragar. E agora, para finalizar, mais ou menos importante, Devir. Devir que tem coisa pra caramba aqui que eu peguei.
Se eu não me engano, a Devir, ela não vai nessas feiras geralmente. Ela começou a ir recentemente. Não sei se ela vai na USP, na Feira do Livro da USP, na Festa do Livro da USP. Mas da Unesp ela vai, pelo menos. E já consigo pegar algumas coisas que eu tava precisando. Por exemplo, isso aqui. Blank Canvas, número 1. Eu tenho o número 2, então não li. É uma sinopse que me interessou na época. De uma aspirante a desenhista. Eu queria dar uma lida. Então agora eu tenho o volume 1. Se eu não me engano são 4 ou 5 volumes. É bem curtinho. Então dá pra dar uma arriscada, né, na série. Bem legalzinho. Interessante. Parece legal. Vou dar uma lida. Parece interessante. E lembra um pouco o design, pelo menos essa parte de quarta capa, lembra um pouco o design dos mangás, da versão oriental dos mangás, do original. Beleza? Próximo. Eles também deram esses marca-páginas aqui, esse monte de marca-páginas. Enfim, pelo menos eu ganhei algum brinde. Próximo, sala de aula à deriva do... Peraí, que tá difícil. Do Kazu Umes. Pronto. Aqui tem uma... Esse aqui eu ainda não li, se eu não me engano é uma história de terror, onde uma escola, ela é teleportada para uma outra dimensão, é um negócio meio maluco. E as crianças meio que começam a fazer um Battle Royale, é meio doido. É interessante, vamos ver. Parece interessante, acho que é completo em 5 volumes, eu acho. Não é tão grande assim, mas parece interessante. Beleza? Próximo. Showa, número 2, do Shigeru Mizuki. Esse aqui é um que eu tava querendo ler há muito tempo. Eu achei que nunca ia ser lançado aqui no Brasil. Principalmente pelo autor, que eu achei que nunca seria lançado no Brasil, que é o Shigeru Mizuki. Foram lançadas algumas obras dele, que ele é um sobrevivente da Segunda Guerra, ele lutou na Segunda Guerra também, perdeu um dos braços. E ele é muito as obras dele muito sobre antibelicismo, que é o ato de não guerrear, né? Ele é contra a guerra totalmente, e ele não esconde isso, diferente de muitos dos seus contemporâneos. Ele não esconde que ele é contra a guerra. Então, Showa é basicamente uma obra que retrata esse período da guerra, principalmente, e conta meio que a história do Japão. Por exemplo, aqui a bandeira do Japão imperialista. E tem uma sobrecapa. E já saiu o volume 1 e 2, eu acho que o 3 ele deve estar pra sair, eu não tenho certeza. Mas faz um bom tempinho que não sai um volume novo. Ó, tem umas páginas coloridas. Interessante. Tá. Aqui. Não, esse aqui é um personagem de uma das histórias mais famosas dele, que é o Gege no Kitaro, ou GG no Kitaro, se você for pesquisar. Ele é tipo um alter ego do autor, basicamente. Às vezes ele se desenha também, que é esse personagem aqui, ó. É como se fosse o autor. É interessante, tipo, é bem bacaninha. Saíram algumas obras dele aqui, por exemplo, Nonomba, Hitler, tinha algum outro, qualquer mesmo, aquele sobre guerra também. Esqueci, é sobre a história do autor na guerra, basicamente, que ele foi, tipo, ele fez parte de um esquadrão de infantaria da Segunda Guerra, e ele queria desertar, porque ele não gostava da guerra, como eu disse, e, enfim, aconteceu algumas coisinhas, não vou lembrar agora o nome, mas é bem legalzinho. E agora, para finalizar mesmo, 3 edições de uma coleção que eu tava querendo muito. Creepy apresenta, aqui não cabe nem na tela, Richard Corbin, Steve Ditko, o criador do Homem-Aranha, um grande criador e baita desenhista, e Alex Toth, que é basicamente o criador do Space Ghost, de alguns dos designs, principalmente, da Hanna-Barbera, dos desenhos de super-heróis. É bem legal. Esse aqui eu tô doidinho pra dar uma lida, porque é creepy, é terror, e são grandes autores fazendo. Deixa eu abrir pelo menos um, pra mostrar pra você. Olha, vou abrir do Alex Toth. E como eu disse, a Creepy, como eu disse no vídeo, né, que a Creepy ia voltar nesse vídeo, e voltou. Voltou desse jeito aqui. Que são especiais que compilam os trabalhos dos autores. Então tem várias coisinhas, várias pequenas histórias que eles fizeram e tal.
um pouco da história do traço do Alex Toth. É bem diferente de ver o traço dele um pouquinho mais sujo, é bem legal, diferente. E acho que eu também vou abrir do Steve Ditko, porque muita gente só lembra dele do Homem-Aranha, né? Então é bom ver o outro lado dele. Aqui, ó, quarta capa. Bem diferentão, né, o traço dele, meio pesado, preto e branco. Aqui, vamos ver se aparece aqui, ó, o traço dele. Mas pra quem vê isso aqui, ó, parece muito o Peter Parker que ele desenhava, bem interessante. Ó, parece um pouco o pose do Doutor Estranho que ele fazia também. Legal, legal. Beleza? É isso. Fechou? É isso. Bom, Richard Corbin. Também teve o Richard Corbin, mas geralmente Richard Corbin é um pouquinho mais underground, né? Tem muita gente que não gosta do Richard Corbin. Eu acho muito legal, eu acho muito bacana. Eu vou abrir também, só pra mostrar um pouco pro pessoal o que é Richard Corbin. Um pouquinho na capa, o nome dele, contracapa, um pouco do traço. O traço dele é um traço meio plástico, eu não sei como ele consegue fazer isso, porque ele é um traço plástico, mas ao mesmo tempo é limpo, ao mesmo tempo, cara, é muito bonito o traço dele. Cara, olha isso. Cara, maravilhoso, sério, maravilhoso. Enfim, é isso. Beleza? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, comente. E se você estiver em São Paulo ou mora em São Paulo e gosta desse tipo de evento, vá, aproveite. É um bom passeio para a família, mas acima de tudo, compre com sabedoria e vá de roupas leves, porque apesar de estar tendo uma onda de frio aqui em São Paulo, vá com roupas leves, porque é muito calor lá dentro, não tem uma ventilação muito boa e é muito apertado, tá? E principalmente final de semana, eu acho que vai ficar muito mais lotado. No primeiro dia já é lotado, por causa do frenesi do primeiro dia, né? Porque vai que você não encontra alguma edição e tal, enfim. E pode ser que você não passe mal, então vá com roupas leves. Tente levar uma blusa no máximo, um agasalho, né? Vai que faz frio também, né? Nunca se sabe, porque São Paulo é terrível nesse sentido. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. De novo, curta, compartilhe, comente. Nunca sei terminar um vídeo. E até a próxima, tá? Tchau!